E a guerra no Oriente Médio já vem impactando o mercado de petróleo. Aqui no telão você vai poder ver a cotação do barril do tipo Brent em 6 de outubro de 2023, um dia antes, do ataque do Hamas a Israel. No dia 6 do 10, o barril estava cotado a 84 dólares e 58 centes. E hoje a 91 dólares e 48 centes, ou seja, num período de apenas 12 dias, tivemos uma alta aí de 8,1%. Mais um detalhe importante, que mesmo antes da guerra começar, os preços do petróleo já vinham mostrando um aumento no mercado internacional. E para entender quais são esses outros fatores e também os impactos para o setor produtivo e para a economia mundial como um todo, nós convidamos o analista de inteligência de mercado da StoneX, o Bruno Cordeiro Santos, e também o nosso querido Miguel Daoud, sempre começando com o nosso convidado, né, Daoud, se você me permite. Bruno, além do conflito, quais são os outros fatores que fazem com que o petróleo tenha essa tendência de alta, não só nesses últimos 12 dias, mas até algumas semanas antes? Boa noite, Bruno. Boa noite, Antônio. Boa noite, Miguel, e a todos que nos assistem. Bom, alguns fatores aí de fundamentos, né, de oferta e demanda acabam afetando bastante o mercado de petróleo ao longo dos últimos meses. Do lado da oferta, a gente tem uma situação de redução voluntária da produção da Arábia Saudita, em cerca de 1 milhão de barris por dia, se iniciando em julho desse ano e se estendendo até dezembro. E da Rússia, as exportações também, né? Uma redução voluntária aí próxima a 300 mil barris por dia, também se iniciando em julho até dezembro, tá? Um fator que elevou bastante as cotações nos meses anteriores, ali indo de julho a setembro principalmente, né? Em meio a receios sobre o maior aperto da oferta global. Outro fator de oferta que vem preocupando o mercado se dá nos estoques americanos. Quando a gente pega os estoques americanos totais, considera os estoques comerciais e estoques estratégicos, a gente observa que esses se posicionam aí nos menores valores desde 1984, sendo um fator de atenção exatamente porque traz receio sobre a segurança energética norte-americana. Do lado da demanda, né, mais especificamente, a gente está vendo melhores resultados ali na Ásia, principalmente na China e na Índia. Na Índia, a gente já vê, né, as perspectivas para o Banco Mundial são de que nos próximos 3 anos haja um aumento do PIB indiano em cerca de 6% ao ano, tá? Um fator aí bem altista para a demanda de petróleo e derivados, principalmente para o diesel. Mas a China, é bom destacar, ela vem apresentando os maiores valores de consumo e importação de petróleo da história. Inclusive, hoje, a gente viu a divulgação dos dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China, que mostraram que o consumo, né, de petróleo alcançou ali no país 15,5 milhões de barris por dia, maior valor da série histórica, quebrando inclusive os recordes do mês anterior, de agosto, que havia também chegado a patamares históricos, tá? Então, de um lado, a gente tem uma oferta que preocupa, principalmente do lado da Arábia Saudita e da Rússia, tá? Além dos estoques norte-americanos, e do lado da demanda, uma Ásia em crescimento e uma economia americana que ainda se mostra resiliente, né, mesmo em meio àquela política monetária contracionista aplicada pelo Banco Central, pelo Fed. Tá? Então, o Perfeito. cenário aí, perspectiva de um mercado mais apertado na oferta e demanda global, principalmente para o quarto trimestre desse ano. Perfeito. Daúde, aí o nosso telespectador, né, o nosso produtor deve estar se perguntando, mas por que isso importa para mim, né? Traduzindo, né, como é que a alta do petróleo impacta no setor produtivo e também nas economias mundiais como um todo? Já tivemos um exemplo recentemente durante a pandemia e também, né, na invasão da Rússia à Ucrânia. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Pois é, Petri, essa é uma situação interessante, né? Você mostrou um quadro em que o petróleo subiu 8% desde o início do conflito do Oriente Médio, né? No entanto, nesse período, nada mudou entre oferta e demanda, né? O que mudou foram as expectativas do mercado que essa situação possa vir se agravar. Então, o preço do petróleo subiu, né?
sem estar relacionado à oferta e demanda. No entanto, você tem os canais de transmissão dessas altas de preço da economia. Ela não é imediata, você tem um período, né, que ela chega na economia. Mas se nós tivermos, Petri, um agravamento dessa crise em que o Irã possa entrar, né, eu ouvi atentamente o que o Bruno colocou, a questão da China. A China compra muito petróleo da Rússia a preço mais barato, né? Ela tem uma vantagem. Então, eu acho que em economia nós temos a elasticidade, né? É uma teoria em que não adianta você aumentar muito o preço do produto, sem que a demanda acompanhe, que você não vai para frente. Agora, a grande preocupação que eu tenho, acho que a grande maioria, até o Bruno, é que se houver uma interrupção na oferta de petróleo em consequência dessa guerra, aí a situação pode ficar difícil, aí os custos sobem demais, como aconteceu na guerra da Ucrânia, né, que a Rússia era um grande exportador de petróleo e interrompeu as suas exportações nesse momento, e aí nós tivemos aquela alta que acabou levando os nitrogenados, adubo, tudo para frente. Então, é uma situação de muita apreensão, Petri, caso venha a haver uma interrupção do fornecimento de petróleo relacionado a esse conflito no Oriente Médio. Perfeito. Projetando daqui para frente, Bruno, como é que você responde a essa dúvida do Daoud, né? Há uma preocupação do mercado em relação ao envolvimento de alguns países produtores, como a Arábia Saudita, como o Irã, como a própria Rússia, nesse conflito? Como é que está reagindo o mercado? Pedro, como o Miguel bem comentou, né, a gente tem uma situação em que o conflito ainda não impactou diretamente a produção, né, de nenhum dos países que cercam ali a região, né? É importante a gente lembrar que Israel acaba não sendo um grande produtor, né? O foco está realmente nos países que fazem ali, se aproximam realmente, né, do país, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Omã e principalmente Irã, né? O Irã, no caso, a gente vê uma situação em que a gente vê um aumento das tensões entre Irã e Israel ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, né? Hoje, inclusive, o Irã sugeriu, né, aos países islâmicos ali de implementar um bloqueio às exportações de petróleo contra Israel, em que fontes comerciais da OPEP já barraram essa situação, tá? Então não é observado no horizonte curto uma preocupação em relação à efetiva interrupção, né, de envio de petróleo para Israel, mas a gente viu uma elevação das tensões, né, entre esses dois países que acaba gerando um receio mesmo sobre a oferta na região. É importante lembrar que a Arábia Saudita é uma segunda maior produtora de petróleo do mundo, né? Só fica atrás dos Estados Unidos, tá? E a gente tem importantes players secundários aí da OPEP, destacando mesmo o Irã, com uma produção próxima a 3 milhões de barris por dia, que representa 3% da oferta global. A gente também tem na região Emirados Árabes Unidos, o Omã, como eu bem destaquei. Então, importantes produtores, né, que Perfeito. escoam, inclusive, a sua produção ali pelo Estreito de Hormuz, né, um estreito ali que carrega cerca de 20% de todo o petróleo consumido globalmente e que trouxe uma preocupação recém em relação à oferta. Mas, de novo, né, lembrando, destacando, como o Miguel bem trouxe, não houve impactos diretos ainda à oferta de nenhum desses países. Perfeito. Bruno, eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade em analisar esse cenário tão complexo e quero já te convidar aí para as outras oportunidades, até porque eu acredito que esse cenário vai se manter pelo menos por algumas semanas. Obrigado, viu, Bruno? Boa noite. Eu que agradeço e boa noite. Boa noite. Daoud, obrigado pela análise aí, uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, Petri, boa noite, Bruno, parabéns pela análise e boa noite a todos. Valeu, obrigado, Daoud.